É preciso sair da ilha para ver a ilha. Com essa frase de José Saramago, começamos nosso bate-papo para falar sobre a importância de compreender e questionar o poder que nós temos de nos conhecermos, não só por meio de nossas próprias experiências, mas também pelo olhar do outro. Nossa conversa de hoje é sobre quem somos de verdade, um olhar para as nossas sombras e também para a nossa luz. Nossas inseguranças, mas também a nossa força. É um mergulho para dentro, mas mais do que isso é sobre como mergulhar. E estamos honradas em receber uma convidada muito especial que vai nos guiar para um bate-papo de autoconhecimento, maturidade emocional e crescimento. Ela é mediadora, psicóloga formada pela Universidade Putuieti há 20 anos, ajuda mulheres e pessoas a salvarem as suas vidas em 10 países, além do nosso Brasil. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre como equilibrar os pratinhos nessa vida cheia de desafio. E falando sobre a ilha que a Mara comentou, a gente não pode se perder dela. Hoje, quem que a gente vai enquadrar, hein? Hoje tem 3x4. Porra, sério? 3x4, bebê. Segunda-feira, dia oficial do podcast Somos 3x4. Já assistiu 3x4 hoje? Com vocês hoje, Edna! Obrigada, Edna. Seja bem-vinda. Estou muito honrada de estar aqui com vocês, muito feliz. Acompanho vocês já, então acho que é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. E Edna, para começar, eu queria fazer uma introdução aqui, que para mim a culpa é algo que eu tenho tanta certeza da minha culpa, assim como eu tenho que o sol nasce todos os dias. E na minha pessoa, a culpa é o oposto do autoconhecimento e da segurança. Então, quanto mais eu me conheço, menos culpa eu sinto. E esse foi um dos motivos que eu fui buscar a terapia. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos, então vamos. Bom, eu acho que a gente, enquanto ser humano, a gente carrega muita culpa. A gente, principalmente nós mulheres, dentro da nossa sociedade, existe muita cobrança em cima de nós. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um autoconhecimento, você vai se liberando, porque muitas vezes essa culpa vem do externo também. Claro, depois você já internalizou e aí você acaba se culpando. Mas vem do externo. A cobrança, você tem que ser assim, você tem que vestir, né, daquele outro jeito, ou você tem que ter tal cabelo. Então, isso vem de fora, só que com a questão a gente vai tomando pra gente como verdade absoluta. E a gente vive daí na culpa. A gente consegue voltar lá na infância, de um momento talvez que essa culpa ela nasça? Tem alguma coisa na infância assim que marca muito para que a gente seja um adulto culposo? Eu vou dizer para vocês que a base da nossa vida é a infância. Claro. Ah, mas Edna... Até pra gente que é mãe, né? Porque temos filhos pequenos, pra conseguir lidar com isso. Mas a base é a infância, até 7 anos está formada a personalidade. Então, o que acontece, né? Como vocês falaram, como mães, né? O que eu falo pro meu filho? Qual é o significado que eu dou? Se ele quebra um copo, meu Deus, é um fim do mundo? Filho, tá tudo bem. Acontece, é um acidente. Uma das coisas, né? Acolher às vezes as emoções dos filhos. Isso vai fazer com que ele vá crescendo um adulto mais tranquilo, melhor, mais seguro. Exatamente isso. E nós que já estamos no adulto, o que aconteceu muitas vezes? A gente não teve essa base. Até porque os nossos pais, às vezes, naquela época, não tinham conhecimento. Porque não fica assim tudo culpa dos pais. Sim. Né? Sim. E da mãe. Se a gente vai sempre... Porque quanto mais você vai procurando, você vai chegar lá na raiz. E a raiz, se você não tomar cuidado, você só culpa a pessoa, né? Você só culpa os teus pais, você só culpa... Exatamente, você fica culpando os pais, daí eu também tiro a minha responsabilidade de fazer qualquer mudança para ter mais segurança. Mas sabe que pra mim a questão da culpa é mais identificar, porque às vezes a gente, pra mim assim, eu nem sei que aquilo me atrapalha, eu nem sei que aquilo dói, e eu acho que o autoconhecimento é muito isso. Isso tá doendo, isso também. porque às vezes a gente nem percebe o quanto aquilo impacta nas nossas ações. Sim, e aí quando você vai passando por um processo de autoconhecimento, você vai falando, opa, isso aqui tá me impactando. Então deixa eu olhar para isso, porque dentro do processo de autoconhecimento, o que você vai tendo? Mais inteligência emocional. Então você começa a olhar, opa, isso me impacta.
Mas é no autoconhecimento que a gente começa a perceber os problemas. Porque eu vejo isso por mim. Antes de eu fazer terapia... A gente conhece problemas. Antes de fazer terapia, eu achava que eu tinha um problema. Aí quando eu comecei a fazer terapia, eu falei, não, o problema é muito pior do que esse. Porque eu comecei a olhar coisas que eu nunca tinha amiga, mas você não acha que quando a gente olha pro problema, ele não fica menor? Eu sinto isso na terapia. Não, amiga, depois ele diminui. Mas a princípio eu olho e falo, meu Deus do céu, que coisa grande. Mas o olhar é uma coisa. E daí você pode ter a versão falar, ui, credo, não vou mexer com isso aqui não. E daí você fica com raivinha e colocar a mão na massa e resolver o problema. Eu acho que eu não tenho isso aqui eu não tenho. E eu acho até que às vezes isso chega quase a ser uma coisa ruim, porque eu acho que é tudo miojo, assim. Em 3 minutos se resolve, entendeu? Já sei o problema. Então... O episódio etílico é depois. Não, mas entendi, aquela coisa que assim, só de eu olhar o problema, então eu olhei, já sei que o problema existe, vamos pra solução. E a solução não é tão simples assim. Às vezes não é. É um trabalho, uma questão aceitação. Então, eu acho que é mais isso, uma aceitação, porque a minha percepção é isso, o problema, ele continua ali, mas ele tem uma proporção muito menor, um impacto muito menor pra mim, assim, quando eu olho pra ele. Mas aí você vai trabalhar, como a Freya falou, a aceitação, primeiro que a aceitação de que existe. Então você tem uma questão, você tem um problema, né? Uma questão mesmo. Você olha e você fala, tá, aceitei que ele tá ali agora. Quero pôr a mão na massa para resolver isso ou espera mais um pouco, ainda não dou conta. Não, porque tem momentos da vida que a coisa é tão profunda, como você falou, que eu não quero, que vai mexer muito comigo, vai doer muito e eu não tô ainda. Então, eu vejo isso muito com os pacientes, por isso que eu falo, até aqui a gente foi, agora talvez a gente tenha que esperar um pouco. Porque é tão profundo. Abaixa a poeira. Então às vezes um paciente que está vindo toda semana, às vezes eu falo assim, vamos deixar 15 dias. Que eu acho que você precisa elaborar um pouco mais isso, vamos deixar um tempinho até assentar. Você dá lição de casa para os teus pacientes? Dou. A Beri também me dá. A Beri é minha psicóloga, tá, gente? E eu acho isso super importante pra gente poder amadurecer essas situações que a gente passa no dia a dia, pra gente realmente internalizar e ver de uma outra forma. Pra mim, enfiando a mão aqui no microfone, o psicólogo é um cara, é uma pessoa que vem, ajuda a gente a desenvolver emocionalmente, mas ela também organiza. Eu porque às vezes você tá tão louca naquilo envolvido, ela fala, não, senta aqui, querida. Não assim, né, claro. Mas vamos organizar um pouquinho a tua vida. Essa organização é muito real, né? E aí, eu brinco assim, faz a tarefa de casa, porque tem às vezes gente que não faz, né? Tem gente que não faz. Eu falo assim, e aí às vezes eu brinco. Não tem nada a ver com isso, né? Foi só um comentário, entendeu? Atirado eu. E aí eu acho que é muito legal isso. Poxa, se eu tô lá, eu recebi uma atividade para fazer, que eu tenho que... Talvez eu precise de mais tempo. Talvez uma semana seja pouco. Eu preciso de 15 dias. Então, em 15 dias, eu acho que eu vou ter um pouco mais de tempo para elaborar, para ver, porque mexe com a gente. Muito. E eu acho muito importante essas atividades, eu brinco, atividades para casa. Né? Então, assim, até mesmo que faz parte do processo. Porque o que a gente fala? Você está lá 45 minutos, 1 hora. Você saiu dali, você tem a vida toda lá. Você tem a semana, você tem a família, você tem trabalho, você tem filho. Tá, então é lá que eu vou aplicar tudo que a gente conversou ali, aplicar, que é a tarefa para casa. Então, como que eu vou lidar com o meu filho? Então, eu quero passar mais segurança para ele. O que eu vou falar? Edna, e você acha que essa geração nossa, acho que muitas pacientes suas giram muito em torno assim da nossa faixa etária e tal. Você acha que é uma geração mais doente psicologicamente ou é mais que está buscando mais ajuda? O que você vê ali no... Olha, eu vou te falar da minha experiência aí de 20 anos. Eu acho que eu atendo hoje mulheres normalmente de 35 a maior parte, 35 a 45, 50 anos, a grande maioria. É uma geração, a nossa, que se a gente parar para pensar lá atrás, na época de educação, era um estilo de educação. A gente tá falando assim, a maioria, não é todo mundo, tem as exceções, mas existia, você estudou, então você tirou uma nota 10. Ninguém falou, não sei vocês, eu não tinha isso, assim. Que maravilha, você tirou 10, você é mais bom. que a tua obrigação. Não, tua obrigação.
Eu queria sempre um presente. Meu pai dizia, tua obrigação. Né? Eu queria E até hoje eu me questiono se eu posso elogiar muito, se eu não posso, se eu posso bonificar, Qual que é se o eu não limite? posso. Eu faço uma bonificação. Eu fico muito confusa ainda. Eu acho que tem, quando a gente vê os estudos hoje, né, nesse alicerce até 7 anos que está formada da criança, não, é melhor elogiar do que não elogiar. Então, se for, que peque pelo excesso do elogio. Depois, se crescer e ver que não é tudo aquilo lá... Vai se conhecer! aí eu pecaria pelo excesso, tanto do amor, né? Mas até mesmo com os filhos, a questão dos limites. Eles precisam saber os limites. Os limites para eles, que estão nesse processo do desenvolvimento até cerebral e tudo mais, eles precisam entender até onde. Não no sentido limite de não poder sonhar e coisas assim. Mas isso também traz um pouquinho mais de estabilidade. Por quê? Porque os pais, ali a família, é o porto seguro. E ele é um naviozinho que está sendo construído. Daqui a pouco ele precisa... E sabe, você falando da infância, pra mim o autoconhecimento, quando a gente busca esse autoconhecimento, a gente passa pra frente, né? Então, eu, mãe, né, eu tenho muito isso, assim, de querer que eles cresçam seguros. Então, eu me conhecendo e sabendo os meus probleminhas ali, eu identifico neles, não vou deixar você crescer com isso. Pra mim foi muito real. O principal motivo que eu fui buscar terapia, e antes da terapia que eu fui fazer a minha primeira constelação, era totalmente voltada para os meus filhos. Eu queria entender o que eu estava passando para eles. E ali para mim foi a primeira, eu abri uma porta, entrei, e aí quando eu tive o Theo, aí tentei engravidar bastante tempo, não consegui engravidar, tive um aborto. E isso pra mim foi uma coisa muito forte, porque hoje eu falo assim, eu tenho certeza que esse aborto que eu tive era uma menina. E porque eu não tinha capacidade ainda de... É o que eu sinto, assim, sabe? Sim, de gerar aquela... Eu não estava pronta para ser mãe de menina. E aí tive o Henrico depois... E depois do Henrico, eu fui muito atrás daí eu fui fazer a constelação, eu fui atrás de me entender, e eu acho que a Catarina veio exatamente no momento que eu podia ser mãe de menina, sabe? E aí quando ela nasceu, eu coloquei muito claro que eu ia curar muitas coisas dentro de mim, porque eu não queria continuar esse ciclo com ela. Eu sempre falo que o filho é esponja e espelho do que ele tem em casa. Eu sempre falo. Então, assim, eu procuro me cuidar e me curar, vou chamar assim, há muito tempo. O Guto também faz terapia, o meu filho. Não. O Guto tem TDAH, ok, ele tem que fazer, mas antes desse diagnóstico ele já ia. Porque eu acho super importante ele conhecer os sentimentos dele. E se eu tenho essa oportunidade de fazer, por que não fazê-lo? A terapia é um puta suporte hoje. Eu acho que ainda tem um pouco de preconceito. Eu ia falar exatamente isso. Eu me lembro que a minha mãe, quando eu era criança, a gente tinha uma amiguinha, eu tinha uma amiga que a mãe dela era psicóloga. E ela falava assim, filho de psicólogo é tudo problemático. Então tinha muito esse preconceito com a psicologia, né? Mas a gente vê ajuda. isso até hoje, né? Sim. Fazer terapia, Eu acho que hoje está um pouco melhor, mas veja, eu sou formada há 20 anos. Então, quando me formei, para vocês terem ideia, eu não podia falar quase que eu era psicóloga. Então, eu não podia estar, estamos aqui num café, dar meu cartão. Não podia. Já tá me analisando. Ou então já está me analisando. E hoje, mas não podia pelo conselho, né? Pelo próprio conselho, a gente não podia. Não pode até hoje, mas hoje mudou muito pela própria internet, Instagram e tudo. A gente hoje pode falar mais, estar mais exposto, né? Até. Mas era muito feio falar, eu vou no psicólogo. Então você tá tem com muito problema. Tá com muito problema. E estava associado muito, gente, nessa época ainda, até hospital psiquiátrico. Entende? Então daqui a pouco você está lá no hospital psiquiátrico. E aí vem todo o movimento desmistificando isso. Ainda existe? Ainda existe. Mas nesses 20 anos o que eu percebo é que hoje já melhorou muito, perto do que era. Em 20 anos eu percebo muita melhora disso. E aí, com a pandemia, eu não posso deixar de falar sobre isso, as pessoas se perceberam. Porque daí o que acontece? O que aconteceu com a pandemia? Eu não tinha interfúgios. Eu não podia fugir de mim mesmo. Então, eu não podia fugir. E aí? Eu não podia viajar, eu não podia ir no shopping gastar, eu não podia comer quase, não podia ir em restaurantes. O que eu tinha que olhar? Eu tive que olhar para mim. No espelho, né? E vocês, eu não sei, né, vocês viram, mas muita gente também daí começou a arrumar o quê? A casa. Então começou todo um movimento que arrumar a casa, arrumar a si mesmo também, né? Arrumar no sentido de olhar. E isso do arrumar a casa é muito engraçado, até porque quando a gente tá pra ganhar neném, tem estudo isso, não é crendice.
Quando você tá nas últimas semanas, é quando dá a loucura que você começa a arrumar toda a casa. E os antigos falavam muito que nesse momento é que a mulher vai parir porque ela tá arrumando a casa, né? E hoje existe um estudo que aponta isso e que mostra que é real mesmo, é hormonal isso, né? Então tem muito a ver com arrumar a casa. Eu gosto de arrumar muito a minha casa. Meu guarda-roupa, o meu escritório. Eu preciso dessa arrumação pra minha semana ir bem. O domingo. Não. O domingo pra mim é sagrado. Eu preciso, só não arrumo. Mas você sabe que eu fiz uma palestra um dia falando sobre essa questão da arrumação, se tá muito bagunçado. Claro, cada um tem um jeito e tal, nós estamos falando, né, de outras coisas, mas assim, gera muita ansiedade. O quê? Não Um tenho ambiente dúvida. desarrumado. Sim. Um ambiente muito desarrumado, o cérebro entende que tem alguma coisa ali. Mas é um desarrumado, que nem a gente falou, vai ser muito para cada um. Então, por exemplo, eu brinco, eu tenho quase um toquezinho, né, assim dizer, né, as almofadas têm que estar no lugar para eu poder, eu tô lá no escritório, mas as almofadas não estão no lugar. Mas por que você não parece muito bagunçado? Tem aquele livro, né, que é Arrume Sua Cama, que é muito, ele fala disso, né, dessa disciplina, dessa organização e de você começar seu dia ticando. Então, organizei isso, um simples ato de arrumar a cama. Amiga, mas essa questão do ticar também tem uma coisa Tem outro lado, o eu outro acho. lado. Eu sou a pessoa do check, entendeu? Eu faço um monte de lista, mas hoje, cada vez mais eu tenho percebido que isso não necessariamente me faz bem. Sabe? Porque acaba gerando uma ansiedade e a gente pensa que a vida é só ficar dando check, sabe? E não é, sabe? A gente precisa assim, ter por exemplo, esse... vamos colocar esse exemplo da cama, tá? Então, eu criei o hábito de arrumar minha cama todo dia. O dia que eu não arrumo, aquilo não me consome, você entende? Aquilo não me consome. Então, mas é que você consegue lidar, eu não consigo. Se eu coloquei na minha lista eu de não tenho metas nenhum e eu problema. não cumpri, aquilo pra mim é mortal. Mas aí que entra o autoconhecimento. Então, eu percebo que isso não me faz bem. Então tá, será que eu devo ter então um monte de listas e colocar lá que eu tenho que fazer? Porque se eu colocar, eu vou me cobrar, Então, nem vou e daí pôr. eu não vou pôr, então, porque de repente eu não, nesse momento, porque tudo é momento, daqui a pouco você passou isso, você pode colocar lá e falar, fiz, não fiz. Thaís, vão tirar a cama, de arrumar a cama da tua lista. Aquela lista lá do eu sei que você tem, tira. E se você que tá assistindo tiver alguma coisa que você faz na lista, tira, Isso. né? Olha, se você tiver, veja isso aqui, ó, tira. Eu funciono super bem com lista, mas eu só acho que assim, eu me cobro muito das coisas. Então, eu vou lá e faço a lista. Aí eu não consegui, eu já, como eu me conheço, eu não faço nem a lista diária, eu faço a lista da semana. Semana do dia 16 a tal dia. Ela é pior que eu. E aí eu tenho que cumprir aquela lista. Daquela semana eu tenho que fazer todas aquelas coisas. E aí quando eu chego na sexta-feira eu não acabei aquela minha lista, e eu coloco desde coisas super importantes a coisa tipo assim, tenho que lembrar de tirar o passaporte das crianças, assim, sabe? E aí aquele negócio vai indo, mas aquilo me consome muito. Então eu tenho percebido que eu tenho diminuído as coisas que eu ponho nessa lista, sabe? Porque eu também colocava muita coisa que não me fazia, que era Mas a hora que você autopunição. sente isso, você consegue perceber assim, isso está me fazendo mal? Sim, porque eu sinto uma autopunição. Isso que eu ia falar. Eu sou muito... A Edna até fala isso pra mim. Se abrace mais, sabe? Não seja tão dura com você. Eu acho que tem muito a ver com a culpa, mas tem a ver, lá no começo. Tem a ver com a culpa, mas tem a ver com a insegurança do que eu acabo fazendo pra me... O motivo que você tá fazendo aquilo. O motivo que eu tô fazendo, porque eu sou insegura, então eu preciso fazer tudo isso, porque se eu fizer tudo isso, as pessoas vão reparar Vai ser mais em mim, validada. eu vou ser Olha validada. ela que maravilhosa, fez tudo isso. Exato, Né? exatamente isso. Então eu tenho muito Então, essa mas questão. e o autoconhecimento, a gente tá falando, a gente não tá falando. Edna, você vai concordando aí. Sim, Estão indo bem, Então já terapeutizada, tem Eu tenho uma ótima terapeuta pra indicar, você quer? Eu tenho um amigo não, ele é um profissional, um psiquiatra, e aí quando a gente trabalha junto, ele fala assim, tuas pacientes quando vêm pra mim, elas já vêm psicoeducadas. Eu falei, nossa, é mesmo? Ele falou, é ótimo isso. Eu falei, que bom aí, ó, viu? Não, o que eu ia falar do autoconhecimento, da insegurança, porque a hora que a gente se conhece, a gente fala assim, tudo bem se quiserem falar que eu não sou disciplinada. Tudo bem, porque eu sei a minha dor, eu sei o que me causa aquilo. E o autoconhecimento, pra mim, traz muito isso, assim, de você saber que se alguém falar algo de você, não, meu amor, eu não sou isso, eu me conheço. Então, pra mim é muito isso também. Isso não vai colar em mim.
porque eu sei o caminho que eu fiz para chegar até ali. Sabe assim, a opinião do outro não me destrói mais. Mas vocês já fizeram coisas pra se caber em relações? Muito. Isso também faz parte que já passou. Todo mundo acho que já passou disso, de você querer ser, porque na verdade todo mundo quer ser inserido, né? E todo mundo quer fazer parte. Por isso que lá na adolescência a gente precisa de grupos. Sim, e é muito forte isso, né? Na adolescência existe muito isso dos grupos. Então, eu me visto igual, daí lembra, né? No meu tempo, né, tinha lá o povo skatista, o gótico, não sei o que, tal. Era bem divididinho, né? E aí você quer entrar porque você quer fazer parte, porque todo mundo quer pertencer. Então tem isso, mas quando você vai fazendo o processo de autoconhecimento, então desde uma terapia até lá, como você falou, do filho, da criança, do adolescente, isso vai melhorando. Não, eu não preciso, porque... Mas qual que é o termômetro que a gente pode passar para as pessoas que estão assistindo entre o pertencer, que é o normal, todo mundo quer pertencer, e quando que a gente começa a perceber que a gente está se forçando demais para pertencer a algo? Quando aquilo começa a fazer mal para você. Quando aperta. Quando dói, quando faz mal, quando não é saudável. Não é saudável. E a gente sente, amiga, fica apertado, entendeu? A pessoa fica, como se ela não coubesse naquilo. Exatamente. Muitas vezes até no físico. Eu tenho muita dificuldade em perceber esse caber, entendeu? Eu acho que eu tento muito. Eu tenho meu limite. E aí eu vou me moldando. Eu me moldo aqui, me moldo ali. E aí o Gustavo fala muito isso pra mim. Ele fala, a pessoa não precisa gostar de você. Ela tá tudo bem. Se ela não quer mais ser sua amiga, tá tudo certo. Mas eu ainda tenho muita essa Mas dificuldade. isso faz parte do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai se dando validações, né? Você vai se validando, você vai falar, não. A Mara até falou ali, né, da questão de não ser disciplinada ali, quando a pessoa... Mas às vezes ela não é por um período. Ela tá passando, às vezes, ou com alguma situação. Mas é que a gente, às vezes, ouve muito isso das pessoas. A gente fala assim, meu Deus. Eu sou aquilo. Exatamente. A gente pega pra gente e fala, não, meu amor. Mas eu acho assim, ó, às vezes pra você, podem falar que você não é disciplinada, mas você está disciplinada dentro da tua vida, do teu caos, entendeu? Mas é isso. Foda-se Então, o a resto. pessoa sabe da minha vida, não sabe, bebê. Então, assim... E aí também tem isso, ó, veja só. Você sabe que muitas pacientes minhas trouxeram uma questão, uma época que estava assim, eu acho que até a época da pandemia. Todo mundo tem que acordar às 5 da manhã. Porque quem acorda às 5 da manhã é disciplinado. Entende? Não tinha um livro que era acordar às 5 da manhã? O Milagre da Manhã. Isso. Então tá. Gente, peraí. Você tem um filho, um bebê, você acordou às 2, você acordou às 3. Entendeu? E aí, assim, eu pego aquilo como disciplina, e aí eu quero me encaixar, e se eu não me encaixo, eu não sou disciplinada? Exatamente. Não. Peraí. Aí eu sou essa pessoa. Se eu ler esse livro, eu vou falar que só vou ser disciplinada se eu fizer o que o livro tá falando. E aí você vai lá, olha pra você e fala, qual é a minha realidade? Não, qual é a minha realidade? Né? Então eu já vi, você faz atividade física em casa. Mas, né, você tem lá as crianças que às vezes vêm dar um oi, e aí eu faço em casa exatamente porque eu não tenho o que fazer com as crianças que habitam naquela casa. E daí? Porque você não vai numa academia, você não é disciplinado, você não pode fazer? Você pode. Então a gente precisa olhar muito a nossa realidade. Eu já fui a pessoa que na pandemia eu fiz um curso que era às 5 da manhã. E eu gosto de fazer curso ao vivo lá, assistir não ao vivo. Gravado. Não gravado, não gosto. Eu acho que é outra energia, assim. E aí eu acordava 10 para as 5, levantava, né, ritualzinho ali, raspa a língua, tal, uma aguinha, sentava café e assistia. E malhava depois, malhava em casa. Tá, mudou a vida, acabou a pandemia. Hoje, eu nesse momento da minha vida não estou dando conta de acordar às 5 da manhã, mas isso não quer dizer que eu não sou disciplinada. Então eu coloco minha atividade física, então mais 7 horas, eu acordo às 6, tal... Então, eu acho que a gente precisa ver como é que está a nossa realidade. Que às vezes o barulho lá fora tá demais, assim, e a gente tem que silenciar e voltar pra gente, assim. Isso. Acho que é bem isso mesmo. Acho que é importante também olhar para isso. Mas isso tudo faz parte desse processo que a gente começou falando de autoconhecimento. Quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai se libertando. E você acha que essa geração nova, eu digo os nossos filhos, e até essa geração que já está entrando no mercado de trabalho agora com 16 anos, eles são mais livres, assim, mais autoanalisados ou não? Ou menos? Não, eu já sei. Não. Então, eu vou falar para vocês, para vocês terem uma ideia. Primeiro que hoje a gente vai ter que separar muito, porque está mudando muito rápido. Então, o teu filho tem 10, já vai ser outra
Os teus são menores, né? Sim. E os teus... 10, 10. Então, já é outra. Vai vir outras coisas, né? Virão outras coisas. Sim. Esse povo hoje, 19, 20, 21, 22, o que eu percebo, não é o meu público muito, mas eu já atendi um pouco, é muita dificuldade de lidar com as frustrações. E aí, o que a gente tem de dados? Um aumento de tentativa de suicídio, aumento de tentativa e suicídio. Então, hoje a gente vê, e esse ano foi pego muito forte o Setembro Amarelo, falando sobre a questão do suicídio, porque então eu já atendi até, assim, estudantes de medicina que tentativa. Mas e por que eles estão tendo... Essa frustração, porque daí... Mas, então, por que eles não estão tendo essas frustrações? Será que nós, como pais, a gente não permite que as crianças se frustrem? Tem a ver com isso ou não? Eu acho que tem um pouco disso, porque é acesso muito rápido. Eu não sei vocês, mas eu sou do tempo que não tinha o acesso rápido às coisas. Né? Você tinha que esperar. Você precisava esperar. E hoje, por que a gente vive uma ansiedade coletiva? Ninguém sabe esperar. E aí, com 19, 20 anos, você está estudando, fazendo medicina, você já quer quase estar lá fazendo a residência. Você tem que esperar. Você acha que a internet influenciou nesse processo? Sim. Porque é tudo muito rápido na internet, né? Influencia, mas é que a gente não pode também pôr a internet como uma vilã, Sim. porque ela traz muita coisa boa. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar. Então, talvez tem que aprender a esperar, saber que com 19, 20 anos você está num processo ainda para você adquirir as coisas. O que a gente estava falando antes, hoje você já vê gente de 25, 30, com poder aquisitivo por uma questão até do empreendedorismo que cresceu muito, diferente de, sei lá, dos nossos pais, que lá tinha um caminho, né? Tinha lá um A caminho. receitinha de bolo, né? Isso. E hoje, às vezes, essas meninas e meninos, ou com os gamers, ou com a própria internet, né? Crescem muito rápido. E escala muito. Outras profissões, então, por exemplo, você falou do gamers. Hoje tem a questão profissional, de jogar. Exato, né? Já virou uma outra profissão. Então, acho que tudo isso. E aí a gente tem que ter um cuidado com isso. Né? A gente precisa saber também esperar um pouco essa frustração. Eu te perguntei dos pais, porque uma vez eu vi aquele Rossandro, que é de Campina, ele é lá do Nordeste, esqueci o sobrenome dele. E ele falou muito isso, assim, ele falou que hoje ele atende muitas crianças e adolescentes e com suicídio. Ele falou assim, hoje é mais fácil você perder um filho em casa do que na boca de fumo. Ele usou esse exemplo. E ele, não que ele colocou a culpa nos pais, não é isso também, mas ele ligou muito essa frustração a essa nossa educação hoje muito positiva, de acelerar, de não deixar os filhos passarem pelo processo. Então, assim, você sabe que seu filho vai cair ali, você já tá lá na frente segurando ele e não deixa, às vezes ele precisa daquilo para se fortalecer. E quando eu vi isso, eu falei, gente, é isso mesmo. Então, a gente tá toda hora ali. Eu acho a galinha, né? Mas é o normal da galinha mesmo, porque a mãe, o Bert Hellinger dentro da constelação fala, a mãe vai fazer a proteção e o pai vai pegar na mão pro mundo. Mas sabe o que eu penso também, além dessa questão que nem não deixa e tudo mais, mas é também explicar e ver cada idade. Qual que é a tua idade? Teus filhos são menores de 10 anos, o que a criança com 6, com 5, com 10 ela precisa? Consegue lidar. Tem que estudar. Hoje a gente tem informação, a informação tá aí pra gente absorver e aprender com isso, né? Então, meu filho com 10 anos, que legal, ele faz terapia, eu acho que eu quero dar isso, porque daí ele já vem a adolescência daqui a pouco, vai ser legal. Que bom. O que eu vou trazer para os meus filhos que são pequenos? Talvez um aconchego ainda maior, porque eles são, né? A Catarina é pequena, 1 ano, precisa mais disso, desse aconchego mesmo. Então, talvez olhar isso. O que cada criança em cada idade precisa? Isso, para mim, eu diria que é um. E você legal. acha que eu preciso, por exemplo, eu viajo muito a trabalho. Eu preciso chegar na minha casa, tá com meu marido, tá com meu filho, porque eu preciso deles. Pra mim isso faz bem, eu preciso do meu tempo com as minhas amigas, eu consigo identificar. E pro Guto, que é meu filho, claro, ele precisa na terapia, quando ele não vai, porque eu tô viajando, o Gustavo também tá, ele sente falta e ele me pede, então ele já sabe. Mas isso é autoconhecimento, né, amiga? Sim. Você saber que você precisa ficar com o seu filho e que isso Nem faz que eu bem seja pra ele, deitadinha só lá, assim, ó. mas faz bem pra você, é muito importante. Eu preciso disso, eu preciso da minha satisfação, eu preciso do meu trabalho para eu ser feliz. Eu sei disso. Quando eu fiquei grávida, Edna, eu tive o Augusto,
eu tava de licença maternidade e eu trabalhei em casa. E muita gente falava assim, pra que você tá trabalhando? Porque eu precisava. Só ficar amamentando, trocando fralda, cuidando do meu filho, para mim não era saudável. E eu sabia pra mim também não funciona, que só eu isso, tinha né? que ter esse outro lado. Não que eu não me sentisse útil, mas eu precisava dessa utilidade da Franceles Tanque Pascoal, não só a mãe. Então, assim, pra Quem mim... opta não fazer isso, tá tudo bem também. Eu acho que Mas isso, mais uma vez, isso é autoconhecimento. É você saber que você precisa, e eu acho que hoje a culpa também vem muito porque tem um olhar do outro sobre... Sempre teve, né? Sempre teve a avó que veio, que falou, ó, você não tá amamentando direito, você tá fazendo errado, você tá dando comida diferente. Sempre teve isso, mas hoje, como a internet escala muito, né? E hoje qualquer pessoa, antigamente era tua avó que falava, tia. Hoje é o fulano. E hoje você tá ali, você posta um negócio e a outra fala, mas teu filho tá com quem? E tem muito isso na mulher, né? Tem. Porque nunca ninguém perguntou pro Gustavo, quando ele viaja, que ele viaja toda semana, com quem que os filhos dele ficam. E eu aposto que cada vez que você viaja, alguém vira pra você e fala, mas teu filho tá com quem? Normalmente eu faço reunião muito assim com mulher, tem homem também. E daí, você é mãe? Teu filho tá com quem? Exato, Daí, é a primeira pergunta. Tá com meu marido, com o pai? Não tá com a avó? Não, tá com o pai. Mas aí eu acho que hoje, querendo ou não, esse posicionamento traz também esse masculino na função paterna, porque a função materna, porque além da Fran, tem enquanto mulher e pessoa, que você falou que é importante para você, vem a função materna. Talvez por conta disso tudo, começa a chamar mais o masculino para a função paterna, porque não tá com a avó, né? Com que a Catarina tá hoje? Com o Gustavo. Com o pai. Então, não tá com a avó. Os meninos também estão com o pai. Então, com o pai. Então, começa a puxar um pouco mais esse homem. Não estão sendo bem educados, mas estão com o pai. A mãe sempre vai achar isso, né? Tudo bem. Putz, tá comendo miojo hoje. Se eu tivesse em casa, era Pior que nesse outros podcast ele vai escutar isso no Natal, mas tá tudo certo. Mas traz mais também esse masculino para esta função. As mulheres também permitem, porque se a gente parar e pensar lá atrás, eu lembro a minha mãe, assim, queria fazer tudo. Tudo. Tinha isso também, mas também ela queria fazer tudo, né? E aí, hoje não, permite que esse masculino venha... Pertença. Isso, entra com a função paterna. Edna, você faz muita constelação, né? E na constelação existem os papéis, né? De cada um. Como que a gente equilibra a questão da constelação com uma sociedade que às vezes quer dizer assim, homem e mulher são iguais, pai e mãe é igual. E aí a gente vendo na constelação, isso não é real. Como que lida com isso? Na verdade, peraí, eu não tô conseguindo entender a tua pergunta. É que assim, amiga, hoje a gente tem uma questão... Eu nunca fiz constelação, primeiro de tudo. Não sei como é que é. A sociedade, ela tenta trazer uma parte, né, principalmente do feminismo e tal, ela tenta trazer que as pessoas são iguais e que foi a sociedade que impôs a função para cada um. Então, assim, o homem e a mulher podem fazer exatamente a mesma coisa na criação dos filhos, só a sociedade que impôs isso. Que não. Existe uma linha que traz isso, principalmente dentro do feminismo. E aí, quando você estuda um pouquinho de constelação, e a Edna me corrija se eu estiver errada, na constelação você vai ver que a mãe tem a função da mãe e o pai tem a função do pai, como ela trouxe aqui, a mãe é de acolher e o pai é de levar para o mundo. E aí como é que uma pessoa com pensamento consegue se identificar dentro da constelação? Bom, eu não posso falar de feminismo porque eu não tenho isso, assim, eu não penso assim. Eu penso que o que acontece entre homens e mulheres? Os pensamentos vão passar numa questão cerebral. Eu estava até falando com a Mara um pouquinho antes da psicologia evolucionista. Se a gente pensar lá nos primórdios, o homem era que saía fazer a caça. Então, dentro da psicologia evolucionista, a gente estuda isso. E a mulher ficava lá na caverna, com o fogo aceso, e cuidando, vamos supor, da casa. Da casa e dos filhos. Então, quando a gente pensa que cerebral, né, o homem ele vai lá caçar para o sustento dessa família, ele faz uma coisa. Então a gente brinca sempre, não, por isso que o homem faz uma coisa só, tá? E a mulher tem essa outra habilidade, porque ela já ficava, nós estamos falando lá dos primórdios, dentro da gruta lá, com o filho com fogo, daí vocês podem ver que a gente faz isso, né? Sabe que eu vi um exemplo disso quando abre a geladeira, daí o homem procurando o leite. Ele olha assim, se o leite não tá ali,
ele não vê o leite. E a mulher tem a visão mais periférica, justamente que vem lá dos primórdios. Aí a gente vai falar a outra coisa que você falou. Eu penso que homens e mulheres, dentro de uma questão de direito, e aí entra a questão de direitos, vamos supor, ocupam o mesmo cargo, tem que ganhar o mesmo salário. Sim. Então, né? Então a gente está pensando nesses direitos. Agora, as funções, elas vão ser um pouco diferentes, porque vamos pensar aqui, uma coisa bem lá primórdia. Nasceu o bebezinho. Sem falar de mamadeira e tal, não estou entrando nesse método, de sobrevivência. Sem a mãe ele não sobrevive. Ele não vai sobreviver porque ele precisa do leite materno. Então, qual é a probabilidade desse pai entrar aqui? Não entra. Né? Estamos falando bem assim da natureza mesmo, sem pensar em outro. Ele não entra, porque o bebê precisa dessa mãe. Então, a mãe tem essa função. Agora, o pai pode dar um banho? Pode dar um banho, sabe? Né? Trocar uma fralda? Trocar uma fralda. Então, se a gente pensar nisso, pode. Agora, ficou estabelecido dentro de uma sociedade onde isso foi, mas a mulher, a mãe que cuida. Mas, hoje a gente vê que o masculino vem participando mais como pai, porque mudou também. Mas na questão da constelação, as funções continuam sendo bem separadas. Mas não que o pai não possa dar, por exemplo, se a mãe não amamenta no peito, ele pode dar uma mamadeira? Ele pode, mas ele tem uma outra função com a criança também. Ele vai fazer com que a criança, sabe aquelas brincadeiras que o pai faz com a criança, que joga, que põe mais em risco? O pai vai trazer... Em casa é totalmente desse jeito. Então, em risco. E a mãe vai fazer assim, meu Deus do céu, deixa eu pegar, deixa eu abraçar. Ai, quem se fala, galinha, né? O pintinho, vem cá. E é isso. O homem geralmente é mais prático, até não educar assim, né? Mas isso não quer dizer que prático? Eu acho, o Thiago é totalmente prático. Mas... Tipo, eu chego com o deu dele, sério? Eu que tô errado, que eu devia ser igual a você, resolver assim, entendeu? Então, tem essas funções, mas aí a gente não tá nem, não vamos falar lá dessa coisa meio básica, uma fralda, alguma coisa, isso todo mundo pode fazer. Tanto homem quanto mulher. Mas dentro desse desenvolvimento... É que a minha questão principal é que eu fiquei pensando, uma questão de função, de pessoa mesmo, de figura dentro da... Porque às vezes a gente fica muito nessa, e eu sou super a favor disso, da gente... como eu falei, a Fran vai sair e as pessoas, eu acho errado alguém virar e perguntar pra você e não perguntar pro meu marido quando ele tá viajando. Assim, são coisas que a gente, como sociedade, a gente tem que pensar e tem que querer mudar. Mas a gente também tem que entender que na própria divisão astrológica a mãe tem uma função que não é a função do pai. E a gente respeitar essa função, a gente também tá criando melhor os nossos filhos para que eles sigam o caminho deles com o exemplo que eles precisam da mãe e o exemplo que eles precisam do pai. E tá tudo bem se não tiver uma das figuras e outra pessoa vai representar. Mas que a gente não precisa achar que todos têm que ser iguais e fazerem as mesmas funções. Eu acho que o X é esse, é a dinâmica familiar, né? Meu ver fez natação e geralmente a maioria é mãe que tá lá esperando o filho nadar. E tem alguns pais, né? Então, dentro daquela figura, daquela dinâmica familiar, o pai funciona. Mas quando que muda um comportamento na sociedade, falando de sociedade, que nem você falou, tá com quem a criança? Tá com o pai. Não tá com a avó. Não. Daí você fala uma vez, você fala 2 vezes, você fala 3 vezes, né? Vamos indo, mudança de comportamento. Até que daqui a pouco, teu filho tá com o pai, né? É verdade. De tanto que você se colocou entende? A mudança no comportamento social, ele começa justamente com a gente fazendo, né? Nós vamos fazendo, E educando os outros sobre aquilo, né? Exatamente. Agora, tem gente que vai continuar perguntando isso sempre. Vai. Agora, tem gente que a partir do momento que você se coloca, e aí aqui tem autoconhecimento, tem segurança para poder falar sobre isso. Então, e isso também é autoconhecimento, porque igual você falou, né, que você viaja. É uma postura tua de falar, eu vou viajar, e você, né, não preciso nem falar o que você tem que fazer com o nosso filho. Só que muitas mulheres não conseguem fazer isso, né? Dentro de uma relação de marido e mulher, não consegue. Se coloca nesse lugar de culpa, se coloca nesse lugar inferior, porque não consegue verbalizar para o parceiro. Mas é porque nós, mulheres, temos uma grande dificuldade até de se elogiar. Tem uma passagem no consultório que eu acho muito interessante, que eu trouxe uma frase que eu já vou falar. Essa paciente, ela queria muito uma coisa, era uma conquista. A gente trabalhou, ela chega para me contar que conquistou.
Quando ela chega para contar, ela fala assim, Edna, eu quero contar para você minha conquista e tal. Mas assim, ó, não tô me achando, tá? Nossa, aquilo fez um tum no meu ouvido, eu falei assim... Doeu. Daí eu falei, tá permitido se achar. Porque essa frase que a gente usa, tá se achando como pejorativo, como ruim. Eu falei, tá permitido se achar, só vou terminar. Porque se achar é se encontrar. Sim. Você se encontrou ali, tá tudo certo. Só que a gente não faz isso, se elogiar. Então, mas você complementou o que estava na minha cabeça. Porque o se achar, por que isso é ruim? Se achar é se encontrar. Isso. Mas não, que ficou isso é ruim. Pejorativo na nossa sociedade. Eu lembro que, tipo, no futebol, ele fala, mãe, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, Bernardo, ó, para de se achar. Aí eu, juro, eu assisti porque tipo assim, né? Aí eu assisti um documentário do Shaquille O'Neal e o pai dele todos os dias falava, você é o melhor, você entra lá e detona nesse time, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu assisti eu falei, caramba, tô fazendo tudo errado. E daí eu falei, Ber, pode falar que você é bom. Então assim, você falar que é bom, você não precisa falar que teu amigo é ruim, entendeu? Não. Mas você pode falar que você é bom. Isso, esse autoelogio então, que a gente, e nós mulheres temos. Eu tava tolhendo isso do meu filho, entendeu? E por isso que o autoconhecimento é tão bom, mais uma vez, porque quando a gente faz, você parou pra olhar algo e falou, nossa, eu estou fazendo ruim com meu filho. Só que você só se permite fazer isso se você tem essa humildade de parar e olhar, não tô no caminho certo, né? Vamos... Edna, minha sua diretora tá lá piscando pra nós. Vamos chegar aqui, eu quero fazer um encerramento aqui, ó. Não, calma, eu gostaria, assim, eu te coloco aqui, ó. Você tem alguma dica ou reflexão para que nós podemos lidar com a insegurança, traumas e desafios sem nos perdermos no meio de tudo isso daí? Uma dica. Olha, primeiro você tem que fazer um processo de autoconhecimento. Liga pra Edna. Tá, mas assim, isso pode ser, tem um monte de coisa que é terapêutico. Então, você ler, você escutar um podcast, você fazer um curso, você fazer isso aqui, uma conversa entre amigas, tudo isso é terapêutico. Mas um processo, né, dentro da terapia é algo um pouco mais profundo. Mas eu sou muito favorável a falar, lê tal livro, assista tal podcast, eu faço muito isso. Acho legal. E eu pego muito com essas coisas, assim, eu adoro. Então, e aí as pessoas vão aprendendo, por exemplo, eu tenho um podcast que eu gosto muito ali, e que... Qual que é o nome? Esqueci agora, como é que eu sou ruim de gravar nome, eu falei, né, Mara, pra você qual que era, esqueci agora, Encontre Sua Luz. Da Carol Rachi, não? Acenda Sua Luz. Acenda Sua Luz. Eu gosto dela. Então, eu acho muito legal, porque aí, ó, o nome já diz, acenda sua luz. A gente tem que se permitir brilhar. Então, a gente tem que acender a nossa luz. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Permita isso. Então, o que pode ser? Podcast, livro, conversa, palestra. E um processo terapêutico quando você tem coisas que você tá vendo assim, poxa, isso aqui eu acho que eu preciso de uma ajuda. Mas todo mundo precisa, né? Todo mundo tem uma questão para ser tratada na terapia. Eu sou a favor de que o mundo faça terapia. Porque eu tenho até um meme que fala assim, tô eu aqui na terapia resolvendo o problema dos 10 coleguinhas que não vão. Mas você sabe que essa semana eu postei lá na minha página e tal, algo que o cara falava assim, muita gente não é deprimida, muita gente é oprimida e aí toma medicação. Então, por conta disso, não tem esse processo de autoconhecimento de dizer, ó, até aqui deu pra mim. Então, até aqui foi bom pra mim. Né? Então, mas isso vem de tudo, é um conjunto de coisas. Tá? Se fosse falar assim, eu diria que faça tudo isso e se achar que isso não tá sendo suficiente, vá fazer um processo terapêutico. Tá legal, vai olhar para as suas emoções. Hoje tem até o desenho lá Divertidamente, falando das emoções, gente, maravilhoso. Né? Que é maravilhoso. Olhe para as suas emoções. Né? E eu acho que essa dor que eu falei, assim, da gente se caber, a gente sente fisicamente quando a gente tá tentando se caber. Eu acho que agora o movimento é de expansão, a gente não tem que caber em lugar nenhum. Então, como que a gente sabe? Tá doendo? Tá um desconforto? Tenta procurar de onde que vem isso, o que isso representa, né? Vamos para os nossos quadros? Vamos. Mas antes, o primeiro quadro é a pergunta. Nós criamos um quadro novo aqui, que é com a participação de vocês. Então, ontem a gente abriu a caixinha no nosso Instagram e vocês mandaram algumas perguntas. Então, vou ler as perguntas. Algumas. Acho que são 4. O quadro que a gente chamou Minha Amiga Quer Saber. Calma, já vamos chegar nisso. É amiga, mas não é amiga. É amiga, mas não é amiga? Vixe, Maria. Calma aí. Como fazer um mergulho para dentro de si sem se perder? A gente recebeu essa pelo Que profunda. Instagram. Bom, eu já diria que essa pessoa, já agora posso analisar? Já?
ela já tem uma questão de controle. Ela não quer se perder. Então, às vezes, eu preciso me perder para me encontrar. Então, o quanto eu posso soltar para poder me encontrar. Então, aqui, essa pessoa que perguntou, provavelmente ela tem uma questão do controle. Mas eu, muitas vezes, para que eu possa ter um processo de autoconhecimento, eu preciso mergulhar, me perder até para me encontrar. Vamos para a próxima. Como relacionar autoconhecimento com autoestima? Bom, autoestima, eu sempre falo que é fora e dentro ao mesmo tempo. Então, vocês podem perceber, se a pessoa está deprimida, ela não vai estar nem usando as nossas cores aqui, né, Fran? Não vai estar usando cores. Ela vai estar numa coisa muito preto, muito para baixo. Então, fora, ela vai estar demonstrando que tem alguma coisa. E aí, a autoestima é fora e dentro ao mesmo tempo. Quando eu vou me conhecendo, tem uma coisa que eu sempre falo, para ter uma autoestima antes, eu preciso ter um autocuidado. Eu tenho que cuidar de mim. Como? Coisas básicas. Que comida eu coloco para dentro? Que bebida eu coloco para dentro? Faço atividade física. Outra coisa, eu vou deixar isso assim, que todo mundo sabe que eu falo, mas eu vou falar de novo. Atividade física não tem negociação. Hoje, estudos, neurociência e tal, atividade física não tem mais negociação. Tem que fazer. Para Os dentes faz atividade. Não, faz atividade. Até assim, esses dias eu estava estudando um pouco sobre isso, até a demência. Os caras já colocaram. Sobre isso. Então, assim, eu falo isso e eu falo muito para todos os meus pacientes, para amigos. Sentei, não vai, faz atividade física? Eu falo que eu sou assim mesmo. Faz, não faz, você tem que fazer, você sabe, né? Então, eu acho que é importante começar com autocuidado. E aí, básico. Ah, Edna, mas não, básico. Come teu arrozinho com feijão, tua carninha, faz a tua atividade física. Posso, de repente, às vezes tomar o meu shopping, mas pode. Mas você tem que fazer um básico de autocuidado. E aí, indo para isso vai te ajudar, que daí vai produzir, né, várias coisas aí no corpo. E mentalmente, você também começa a falar, opa, acho que eu preciso olhar um pouco mais para isso aqui. E aí o autoconhecimento vem junto aí. Mas eu começaria com autocuidado, bem básico. Sabe? Disso mesmo. Legal. E é um movimento daí, E aí, né? assim, pega um livro, pega um podcast, começa com algumas coisas simples. Não quero ainda ir para terapia. Tudo bem, mas começa um movimento. Tá? Eu acho que essa última, acho que essa veio pelo nosso WhatsApp. Tá. Tem muita relação com isso que você falou. O que fazer para melhorar sua autoestima? Vou voltar, acho que é o autocuidado para a autoestima que é fora e dentro ao mesmo tempo. Eu conto muito na minha história de vida, jamais estaria com essa roupa. Por que jamais estaria com essa roupa? Eu tenho um braço da minha descendência, minha ancestralidade italiana e alemã, não tem como ter braço muito fino, né? A gente trabalha, né? Mas assim, eu me libertei disso, de tipo, eu gostei dessa roupa, eu posso usar isso. E aí é uma libertação mesmo. Da gente se aceitar também. Você acredita que o teu marido tem uma influência nisso ou você acha que é bobeira quem tá do teu lado? De te jogar pra cima ou jogar pra baixo? Eu não acho bobeira, mas quando eu conheci ele, eu já tinha essa autoestima. E quando eu conheci ele, eu falei assim pra ele, eu já sou feliz, com você eu sou mais. Entendi. Então, ele, claro, que ele hoje, até porque senão não seria meu marido, né? Também tem isso. Claro, ele é um cara que me elogia, me incentiva. Eu acho mais fácil também. Porque se você tem alguém do teu lado, e aí a gente entra, né, vai para mais coisas. Tóxico. Ele não tá legal? E isso pode ser marido, pode ser amiga, irmã, mãe, quem for. Então você tem que ver aonde que você tá vivendo. Então, mas eu me trabalhei muito a questão da autoestima nesse sentido, de me libertar, inclusive, dos padrões. Porque eu brinco que é o caso de casar aos 45 anos. Eu brinco aos 45 do segundo tempo. Tá, mas não tinha ninguém que fazia sentido pra mim. Existia uma cobrança fora? Claro que existia. As pessoas falam, mas não vai. Eu vou quando eu achar. Quando eu achar que vai ser bom pra mim, eu vou casar. Então, acho que isso faz parte do quê? Autoconhecimento, autocuidado, autoestima. E maturidade também, né? Da gente se aceitar. Mas maturidade não tem a ver com idade. Porque eu tenho gente mais velha. A gente estava falando disso 40 e poucos anos que tá lá, ó, tem que olhar pra isso. Tá na adolescência. Né? Então, eu acho que é todo esse processo junto. Né? E se permitir também.
né? Fazer Legal. o trabalho de casa. Então eu perguntei porque tem uma amiga minha que ela é super bonita e a autoestima dela é péssima. Mas daí você vê o parceiro, é toda hora diminuindo. E ao contrário, tem uma amiga minha que ela falou que tô 7 quilos acima do peso e o marido dela achava maravilhosa. E ela é super resolvida. Por isso que eu acho que às vezes a pessoa que tá ali... Claro. Por isso que eu queria saber se é besteira ou se não é besteira. Não, Isso não. foi uma análise minha. Não é besteira. Furada, É que, não é besteira, mas é que é muito mais fácil você viver com alguém que tá te elogiando, óbvio. Tá falando, olha, vai lá, Aí ia você doer, faz. né? Lembra que a gente tava falando da dor? Não, mas daí às vezes a gente nem percebe. Porque Não. você tá diminuindo. Eu devo ser aquilo, sabe? Que ele tá me dizendo. Mas daí a pessoa tem que até onde os limites, Isso. né? Mas você só também consegue pôr esses limites quando você tá Segura. de você. Porque Sim, senão daí vai- você e a gente acredita vai em tudo voltando que naquilo. falam É. sobre você. É autoconhecimento, e daí você vai construindo. Então, gente, a chave do mundo é o autoconhecimento. Se todo mundo se conhecesse, não tinha guerra no mundo, entendeu? Não tinha que fazer a terapia pelos 10 coleguinhas. Exatamente, tomar remédio, porque em volta de você tá insuportável, né? Então, Vamos pro Eu Pareço Normal? Eu fiz dessa vez. Você fez? Eu fiz. Quem vai começar? A gente tem esse quadro, Edna, que a nossa amiga Thaís inventou. criatividade, Eu pareço né? normal, mas... Então eu vou falar o meu. O meu horário da minha cafeteira, que tem timer, é sempre quebrado. Então é 6h18 e o meu despertador é 6h28. Então nunca pode ser 6h10, nem 6h20, nem 6h30. Entendeu? faz um toque, né? Mas não me deixa É numerologia, Edna, numerologia. numerologia, entendeu? entendi, Eu entendi, fiz tá. constelação da minha Tá, mas cafeteira. o número faz sentido na numerologia? Porque senão... Claro! Não, mas você fez a numerologia... O 8 Sucesso. é maravilhosa. Dinheiro, Não, mas é que você tem que fazer a numerologia da somatória desses números. Já pra ver. fiz, amiga. Eu só conheço não uma estudo pessoa isso. normal. Vai, Fran. Eu pareço normal, mas quando eu tenho que me focar em alguma coisa durante o meu dia, eu deixo meu celular no silencioso lá do avião, e daí eu esqueço, daí eu falo assim, nossa, ninguém tá falando comigo, nenhuma mensagem no WhatsApp. Daí eu olho pro celular, que daí não carrega no computador, né? Ah, tá. Daí eu me arrependo quando entra várias, entendeu? Tipo, deprimida. Tá, eu vou fazer o meu, então. Eu pareço normal, mas várias vezes eu finjo que eu não vejo que os meus filhos estão fazendo a coisa errada só pra não ter que corrigir. Pra ter trabalho? Não é aquela, tipo, ai, sério que eu vou ter que educar agora? Ai, tô com preguiça de educar agora. Então, por exemplo, só pode tomar um suco na refeição. E é um copo de suco. Mas daí a gente pede uma jarra e vai, tipo, meio ponto. Daí eu sei que já extrapolou a quantidade que ele podia daquele suco, entendeu? Mas, ai, tem hora que dá uma preguiça. Daí eu vejo colocando mais no horário que ela tinha que estar comendo. Daí eu fico fingindo que eu não tô vendo ali, só pra não ter que educar. E você, Ed? Como é que é a frase? Eu pareço normal, mas... Eu pareço normal, mas, na verdade, assim, gente, eu não tenho estrutura pra ficar horas sem comer. E aí, é muito sério isso. O meu marido, ele já sabe disso. Quando ele começa a dar umas patadinhas mesmo, eu não tenho, ele fala assim, que tá com fome, né? Eu falo, tô com fome, não dá mais. E é insano, não é uma coisa assim, gente, não. Educada. Não é Leve. educada. É já num grau assim que posso até perder meu réu primário. Então, assim, essa parte da comida pra mim é bem séria mesmo. Então, parece normal, mas não me deixa sem comida. Sabia, eu tenho uma prima que é desse jeito, e eu me lembro quando a gente era criança, que todo mundo falava, tá, gente, a Bia tá com fome. Eu acho que eu sabia. Ela ficava muito brava, e até hoje a gente tira sarro, assim. Porque ela falou, não, que hoje ela já consegue perceber que ela tá com fome, e daí ela come alguma coisa. É o e ela já se conhece. Dizem que é a influência do meu signo, que eu sou taurina. Então, não sei, os astros talvez estejam Devo influenciando. explicar alguma coisa. A gente também, a Edna pede para os nossos convidados indicar um livro, um podcast ou um filme. Então, o que você traz pra gente? Então, o podcast, como é que é o nome que eu esqueço? Acenda a sua luz, a Carol Acenda a sua Bate. luz. É muito legal. Um livro, pra mim, um divisor de águas, assim, na minha vida, foi Propósito, do Prem Baba. Ele traz muito essa questão da sua essência. Quem é você de verdade? Você viu que ele Então, vai estar aqui, né? Hã? Você viu que ele vai estar Eu aqui. vi. Então é um mergulho para dentro de si mesma. E assim, o livro para mim na época foi muito legal, foi muito bacana, porque eu tinha perdido a minha mãe. E aí quando você perde, né, um dos pais assim, você tem que olhar muito, porque você não tem ninguém atrás, né? Então você tem que seguir para frente. E aí foi um livro que me ajudou muito. Eu indico, e ele é de cabeceira, porque eu já li, reli, ele é rabiscado. Então o livro eu não pego de ninguém, porque eu tenho que ter o meu e eu faço isso. Então esse livro, Propósito, leio. Mas o que é um filme, né? Eu gosto de 2 filmes que eu acho bem legal.
Comer, Rezar e Amar. Eu né? assisti esse dia de Então, novo. assisti já 1000 vezes. É um filme de cabeceira esse. Então ela vai lá, a gente adora a parte dela, que ela tá em Roma, na Itália, comer, né, pessoal? Já falei da comida, então acho. E depois se aprofundar no rezar mesmo, numa conexão, e depois ela se permitir amar. Porque muitas pessoas também não se permitem nem amar e nem ser amada. Então acho que é um filme muito legal. E tem um outro filme que é Estrelas, como é que é? Estrelas Brilhantes. São 3 negras, que são a história da NASA. Que ela tem que fazer xixi fora. Isso. É Como é muito que é o bom. nome? Eu não lembro sei, o vou nome, tirar aqui mas do modo avião, vou procurar. Sei. Esse filme, eu acho que traz muito essa coisa de nós mulheres. Nossa, né? muito bom. Uma não valorização, e daqui a pouco as mulheres mostram, são 3 mulheres, o quanto elas são inteligentes, o quanto elas são importantes. É uma história real, elas contribuem para a... É da Netflix, né? Tô procurando aqui. Para a NASA lá, toda aquela parte sobre matemática e tal. E uma delas, ela tá conseguindo fazer a coisa toda, e ela tem que fazer um xixi assim, muito longe, porque não é permitido ali, tanto negro quanto mulher. Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. É muito bom. É muito bom. Eu Assiste, assisti, Estrelas Além do Tempo. Eu já vi. E traz isso, então eu gosto também dessas histórias assim. Legal, vamos para as rapidinhas? Vamos. Quem começa? Eu sou a última. Então acho que sou eu. Edna. Relações saudáveis, comunicação aberta ou limites claros? Eu acredito que limites claros, porque às vezes uma comunicação aberta eu falo tudo que eu falo, mas às vezes eu não pontuo o que realmente eu quero. Agora, a gente pode misturar. Eu posso ter uma comunicação aberta com os pontos. Então eu entendo que eu posso falar, então eu sou aberta para poder falar, e eu deixo os pontos claros. Por exemplo, olha, isso aqui que você está fazendo me deixa muito chateada, não é legal para mim. E aí você pergunta para a pessoa, é possível mudar? Você consegue? Porque para mim não tá legal. E aí vai dar outro também, né? Porque a comunicação, pelo menos não tem que ter mais uma pessoa. Então, eu sempre falo, você pergunta para a pessoa, é possível você parar de fazer isso, talvez, né, que causa em mim? A gente sempre fala do que a gente sente. Então, esse limite vem nisso, mas tem que ter abertura para falar. Então, acho que acaba se misturando um pouco, tá? Qual o melhor remédio para um dia ruim? Bate-papo com uma amiga ou um tempo sozinha? Eu diria depende. Depende. Eu acho que os dois são legais, porque às vezes você precisa estar rodeada dessa força feminina, que talvez você está passando por um momento onde você quer, né, toda essa energia do feminino que te ajuda. Bem importante. Bem importante. E às vezes você quer estar sozinha. É que eu falei lá no começo, né? Às vezes o autoconhecimento vem do teu olhar próprio e às vezes vem da perspectiva do outro sobre você. Né? Isso. Então, talvez com as amigas também te ajude, e também estar sozinha também é válido. Então, acho que depende do que você está sentindo, o que você precisa. Eu já passei por isso, às vezes eu quero estar com as minhas amigas, justamente essa coisa das mulheres, e às vezes eu quero estar sozinha. Então, acho que dá os dois, pode ser. Se autoconhecer para saber qual caminho seguir. É verdade. Pular de ponta ou descer pela escadinha? Eu sempre acho que é pular de ponta. Vai e vê depois o que acontece. Se você pudesse sentar com qualquer pessoa para bater um papo, quem seria? Michelle Obama. Acho ela uma mulher incrível, acho ela muito assim da história do livro que eu já li e tal, então eu acho que ela traz muito isso, eu acho muito, muito legal, assim. Acho que seria bem assim, foi longe. Seria um bate-papo legal. Seria um bate-papo legal. Acho que teria que treinar meu inglês, mas tudo bem. Hi, how are you? Sacanagem. Essa sou eu. Hi, how are you? Where are you from? Meu inglês acabou ainda, não? Tá, agora sou eu. Tá. O que é mais difícil de tratar? O narcisista ou o psicopata? São coisas... É que assim, eu acho mais fácil, vou falar assim o que eu percebo. Acho que o narcisista é um tanto mais fácil porque ele tem a questão com os sentimentos ainda. A psicopatia, ele é descolado dos sentimentos. Então é uma pessoa que, né, falando a grosso modo, dando só assim... descolado dos sentimentos. O narcisista, ele tem. Por mais que as pessoas achem que não, ele ainda tem. Nem que seja por uma viés negativa. Entendi. A psicopatia, ela
A pessoa, ela faz aqui, peguei aqui algo em você, te fiz, tá bom, vou embora. Não tem muito sentimento. Eu acho que para tratamento seria mais fácil o narcisista. O que geralmente leva as pessoas para terapia? A solução ou o problema? Não, o problema. As pessoas chegam com as suas dores. Então elas chegam com dores assim, questões, né? Eu sempre falo questões. Então as dores, às vezes, ou num casamento, ou com o filho, com ela mesma. Então são questões, geralmente as dores. Na vida, não se culpar ou aceitar que não podemos controlar tudo? Os dois, né? Eu acho que aceitar que eu não posso controlar tudo também me ajuda a me libertar um pouco dessa culpa. Porque se eu não posso controlar, então eu também deixo porque é pro outro e não pego para mim. E aí eu não me culpo, porque eu deixo pro outro que é do outro. E a gente tem uma grande mania, nós seres humanos, de pegar pra gente. Né? Autoestima, o que pesa mais? Comparação com os outros ou dúvidas sobre as nossas escolhas? Se comparar. Acho que a comparação é um grande mal da autoestima, é um grande, assim, que eu vejo, toda vez que eu faço palestra sobre autoestima, é a comparação. Então por que eu não tenho aquilo lá que a Mana tem, que a Fran tem, que a Thaís tem? Essa comparação excessiva, e isso eu acho que o mal da internet, nesse quesito, acho que o grande mal é a comparação. Então acho que se comparar, eu acho que é a pior coisa. Por isso que o processo de autoconhecimento, quanto mais eu sei quem eu sou, menos eu me comparo e entendo cada um, né, nesse Sabe sentido. a dor e a delícia De ser. É bem isso. Minha vez. Vamos O lá, que é Fran. mais difícil para as mulheres hoje em dia? Equilibrar trabalho e vida pessoal ou lidar com suas próprias inseguranças? Vou te dizer que é tudo. Chega com... Às vezes vem primeiro uma, então ela está numa questão profissional e pessoal, então ela não sabe o quanto que ela pode viajar para trabalhar, tem filho, tem o esposo e tal, mas ao mesmo tempo ela também tem as questões dela. Então isso às vezes se mistura, às vezes vem primeiro por uma coisa, mas a outra geralmente acaba entrando. Então as duas... Aquela organização que a gente até estava falando, ajuda a organizar. Vamos organizar? Eu falo assim, eu brinco que quando a pessoa vem na primeira sessão, ela vem com tudo. Ela vai falar tá. E aí, eu falo, tá tudo dentro do mesmo pacote. Vamos separar assim, cada... Parece que tem um vídeo. Você fez Muito bom. Dele. Ela chegou assim, verdade. com uma lista. É verdade, Fabi. Mas eu acho que esse é o pior de todos. Então, isso é verdade. Chega com tudo e vamos ver primeiro? Então vamos, né? Separar. Isso é Organizar. importante, organizar. Isso é legal. Independência emocional ou a financeira? Na verdade, eu acho que muitas vezes uma tem a ver com a outra, porque eu já vi pessoas ganhando seu dinheiro, super independente, tem lá, assim, a pessoa tem um cargo muito legal, tem uma profissão muito legal. Ela é dependente emocionalmente. E às vezes é ao contrário. Ela é dependente emocionalmente porque ela não tem o dinheiro. Então aqui, às vezes, se mistura. Né? Então a gente tem que cuidar um pouco com isso, que a gente tem as ideias, eu vejo assim, do consultório. Não, a pessoa que tem o dinheiro dela, ela é super independente emocionalmente. Mentira. Mentira, porque eu já vi muitos casos. Eu acho emocional pior. Eu acho que emocional é pior. Que o dinheiro você pode, não quero mais depender. Vou começar aqui Você tá bem emocionalmente pra falar. Pra falar. Tô indo embora. Então, tô indo embora, vou fazer qualquer coisa, vou fazer o bolo, vou vender. Isso. Eu acho também. Mas eu quis trazer que nem sempre, porque a gente tem uma ilusão. Que a pessoa que tá lá, não. Eu já vi muitos casos. Então, eu acho que se você tá bem emocionalmente, você pode ir ter a independência financeira. Para ter equilíbrio, rotina que priorize o bem-estar ou seguir o fluxo com ajustes? Como é que é? Repete pra mim, Fran. Para ter equilíbrio, rotina que priorize o seu bem-estar ou seguir o fluxo com ajustes? Eu gosto de uma rotina que prioriza o meu bem-estar. Mas eu acho que não me culpo de repente eu ter que me ajustar. Principalmente com o flow da coisa. A Thaís até falou, eu faço a minha agenda por semana. Então, aquela semana aqui que eu tenho. Mas não deu. Não deu porque eu perdi hora, eu quis dormir, ou sei lá, qualquer coisa que acontece. Tá tudo bem, então fica pra próxima e assim eu vou não indo, né? Mas eu gosto de ter uma rotina, inclusive essa coisa do acordar e tal, eu faço uma rotininha.
ali. Faço o meu devocional, tem um momento ali e tal. Eu gosto. Para mim, me faz bem. Tem gente que não pensa a necessidade, mas isso para mim me deixa mais organizada para o dia. O que mais ajuda no crescimento emocional? Encarar os desafios, mesmo que difíceis, ou ter paciência com os limites e os processos? Ter paciência. Você precisa ter paciência para as coisas. A gente é tudo muito imediatista hoje. Que agora já... Não, calma. Vamos lá. É um processo. É um processo. Então vamos com todas as etapas. Tem gente que vai... Eu não gosto de falar assim rápido, mais devagar. Eu acho que são coisas muito... Cada um tem um tempo. E aí, muito bem da história de vida da pessoa. Tem gente que vai mais assim, fiz 10 sessões, já tô aqui, já consegui. Tem gente que leva 6 meses e tá tudo bem. Porque no meio do caminho surgiu outra coisa, a gente tava vendo aquilo, já mudou e tal. Então eu acho que... Em todos os sentidos eu acredito que a vida é muito feita de ajustes, porque nós somos vivos. Isso. E a gente muda o tempo todo. Sai daqui com uma experiência, vamos fazer um outro podcast, é uma outra experiência. Então, como diria Raul, né? Metamorfose ambulante. Você tá igual eu preciso Gente, hoje a gente teve uma conversa deliciosa com a Edna. Saímos, acho que com certeza todas mais cheias e mais autoconfiantes mesmo. Já quero mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo os comentários de vocês, ideias pra gente chamar a Edna de novo e trazer vários temas interessantes. Obrigadão. Obrigada, gente. Tchau.